Boa noite, Fabiana. Muita paz, muita luz. Já vamos começar a nossa live. Muita paz. Que Jesus te abençoe e que Jesus nos oriente cada vez mais, hoje, amanhã e sempre. Já já iremos iniciar nosso estudo. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe cada vez mais, com luz, com paz, com amor, com harmonia. Fernanda, minha amiga, como é que você tá? Tá tudo bonzinho? Jesus te abençoe, teu lar, tua família. E que Jesus te abençoe cada vez mais, viu? Muita luz. Deus abençoe, querida. Bem, meus amigos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui, iniciando mais um estudo do livro Pensamento e Vida, por Emmanuel. Boa noite, meu amigo e irmão Fábio. Bem-vindo, querido. Muita paz, muita luz, viu? E vamos iniciar nosso estudo, as nossas reflexões, onde todos os sábados, das 9 às 20 horas, de 21 às 22 horas, nós estamos estudando esse livro tão interessante, né, que Emmanuel traz para todos nós. Portanto, vamos, aproveitar esses momentos de reflexão, a mensagem do nosso nobre amigo e irmão, que hoje está encarnado entre nós, mas que deixou, várias reflexões para todos nós. Reflexões diária, reflexões que nos leva a refletir, a entender, a compreender as nuances dos seus ensinamentos. Nesse exato momento, nós iremos nos conectarmos com Deus e com Jesus, com a espiritualidade amiga, para pedir a eles a proteção, a inspiração, o auxílio, para que nós possamos, ser assistido, auxiliado, e pedindo a Deus Jesus que abençoe os lares de todos vocês, com muita luz, com muita paz, com muito amor, com muita harmonia e com muito equilíbrio. Vamos agora nos conectarmos. Senhor Jesus, Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por este momento de reflexão acerca do livro Pensamento e Vida, pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Rogamos a Ti simplicidade e humildade nas nossas colocações, nas nossas reflexões, e abençoa, Jesus, a cada irmão, a cada irmã que está conectado nesse exato momento com todos nós, ou aqueles que no amanhã ou depois irão assistir essa live. Que Tuas bênçãos divinas recaem sobre os lares de cada um, atendendo de acordo com o merecimento de cada uma delas as necessidades ordinárias, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Abençoa toda a humanidade que se encontra aí no mundo lá fora. Ilumina todas as nossas consciências, Mestre, para que nós possamos seguir as Tuas pegadas. Que o amor do Mestre Jesus recaia sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. Bem, meu amigo Fábio, se você quiser trazer alguma colocação diante das nossas reflexões, também pode trazer. A nossa irmã Fernanda e tantos outros que estejam participando conosco, tá certo? Vamos iniciar o nosso trabalho. São exatamente 21 horas e 6 minutos. E aí Emmanuel começa dizendo o seguinte, do capítulo 14, o corpo, E ele vai dizer o seguinte: digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecidos no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembramos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhes preside a formação e a sustentação, consciente ou inconsciente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores
de mensageiros da providência divina. E aí a gente vê aqui, boa noite, minha irmã Viviane, muita paz e muita luz, querida. E aí a gente vê aqui, né, as reflexões de Emmanuel. Primeiro, que a degradação científica ela vai acontecer na medida quando nós iremos, né, crescendo, amadurecendo, envelhecendo e, é claro, quando desencarnamos vai haver a degradação natural, a decomposição natural do corpo orgânico, né? Mas ele traz uma reflexão aqui mais interessante, é de que todos nós em espírito arquitetamos o tipo de corpo que nós iremos habituar ou habitar de acordo com a nossa condição e as nossas necessidades morais e espirituais. Outra coisa muito interessante, e aí a gente vai lembrar de Luiz Gonzaga Pinheiro no livro, né, o Perispírito, as suas modelações, quando ele narra no livro quantas e quantas das vezes nós criamos o protótipo do corpo que nós iremos revestir enquanto quando reencarnarmos. Primeiro ele vai dizer que nós iremos escolher a cor dos olhos, a tonalidade do cabelo, a cor de pele, o sexo, tudo isso. Mas Emmanuel vai dizer que algumas das vezes nós tenhamos consciência ou não, mas que essa formatação antes, né, da definição, ou seja, antes do espírito entrar no corpo físico e ele ser retirado do ventre da mãe, é que vai mostrar para todos nós, né, qual foi o modelador que nós escolhemos para vivenciar aqui na Terra. Boa noite, meu irmão Elvis. Muita paz e muita luz, querido. Que Jesus te abençoe e que Jesus console o teu coração. Te conforte, porque eu sei que não é fácil, meu irmão. O momento que você se despreendeu do centro espírita para se dedicar verdadeiramente, como todo sempre, àquela que foi e que é o esteio da tua vida. Porque na realidade, Elvis, eu sempre digo e ouvi isso de uma amiga nossa, nós não enterramos ninguém. Nós só devolvemos a matéria, o que a matéria deu a todos nós, principalmente às nossas mães, que é a formação do corpo físico. É esse a temática de hoje, corpo, né? Essa vestimenta da qual Emmanuel vai dizer, boa noite, meu irmão Ricardo, muita paz e muita luz, querido. E é essa formatação que nós estamos tendo. E além do mais, Emmanuel vai dizer, cuidado e o cuidado dos protetores e mensageiros da providência divina. E isso nos remete aos mensageiros, ou melhor, missionário da luz, né? Onde a equipe espiritual fez com que Sigismundo, aquele espírito, né, pudesse criar uma nova afinidade com os desafetos do passado. O triângulo novamente se reunindo. Boa noite, minha irmã Márcia. Muita paz e muita luz, querida. E aí, ali os companheiros, né, interessante. Os espíritos, né, porque como André Luiz nos apresenta, né, um dos gabinetes, um dos lugares, né, o da reencarnação, da programação reencarnatória, e ele demonstra para todos nós a preocupação que os nossos protetores têm no momento do nosso reencarne. Ele acompanha, olha só, quem leu Missionário da Luz, né, vai ver o que os mentores, os mensageiros, né, de Sigismundo fez naquele momento em que os pais estavam no momento de relacionamento sexual. E aí André Luiz vai indagar, bem,
E eles que estão ali visualizando, né, ou estão presentes. Boa noite, minha irmã Márcia. Muita paz e muita luz, querida. Seja bem-vinda. E aí, e eles olhando, né, aquele momento íntimo daquele casal, aí o orientador vai dizer: eles estão em missão. Nada o que diz respeito entre o casal vai sensibilizar ou comover aqueles espíritos. Por quê? Porque esses espíritos já estão numa graduação evolutiva, moral, e que aquele momento, o seu objetivo, a sua finalidade é de, quando houver o coito, né, o gozo do esperma indo, passando pela trompa de falópio daquela mulher, daquela mãe, futura mãe, os espíritos, e eles vão dizer, os espíritos se aproximam e bilhões de zigotos que estão percorrendo aquela trompa, ele vai influenciar que é o DNA material daquilo. O espiritismo é ciência, e como ciência eles trazem essas coisas maravilhosas que a gente fica encantado. E esse vai correr pela influência magnética dos protetores, dos guias espirituais de Sigismundo, e ele ultrapassa todos eles, chegando ao objetivo que é o óvulo fértil daquela mulher. E aí outros virão chegar, mas muitos irão, né, muitos de verdade vão cair, não vão ter mais essa vitalidade para o desenvolvimento do feto, só aquela que foi designada para aquele espírito. E assim, da mesma forma, para todos nós, a escolha do corpo físico. Boa noite, minha irmã querida Deise, muita paz, muita luz. Hoje foi o dia de lazer, né? Muito bem. Jesus lhe abençoe, e assim devemos ser. Continuando, Emmanuel vai dizer o seguinte: trazendo conosco mesmo, a soma dos reflexos dos bons e menos bons. Por quê? Quando reencarnamos, nós trazemos conosco os atavismos das deficiências morais conosco e das nossas qualidades. Porque nós hoje não somos tão só equívocos. Nós, graças a Deus, evoluímos bastante. Tanto é que nós nos encontramos aqui. E ele diz mais, de que é portador. Segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-os à própria vida, desde a vesícula germinal. Ou seja, o que ele está trazendo para nós? É isso aí, vou fechar com chave de ouro com você. Ô minha irmã, são gentilezas suas, né? Nós vamos fechar com chave de ouro com Jesus. Ele é que é o guia e modelo para todos nós. É nele que nós nos inspiramos, né? E Emmanuel vai dizer o seguinte, olha lá alguns tópicos interessantes. Trazemos conosco a soma dos reflexos, do bem e dos equívocos, de acordo com o que nós fizemos. Semeamos, né? Semeamos, porque como asseverou Jesus, o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós iremos colher aquilo que estamos plantando, seja as coisas boas, seja os nossos equívocos, que nos levará a um amadurecimento. Porque todos os nossos erros só nos levam a crescer. Todos os nossos equívocos são ensinamentos para todos nós. Emmanuel, nas últimas colocações, né, ele vai dizer de que cada um de nós perpassamos por diversas vezes aquelas mesmas dificuldades. E para quê? Para superar aquela dificuldade.
E aí a gente vai trazer um exemplo de quem? Como nós falamos na última vez, na última live, Ivone de Amaral Pereira. Ela que teve várias reencarnações e muitas delas, né, sequencialmente mal sucedidas através do suicídio, e nessa estava na conta de novo. E aí o que acontece? Ela traçou novos rumos, novos caminhos. E aí ela veio trabalhar em trazer à tona as informações do mundo maior. E aí ela aproveitou a oportunidade para crescer, evoluir. Com isso mudando o percurso da sua rota, né? Que poderia ser mais um suicídio. E aí Emmanuel vai trazer isso para nós. Nós trazemos no nosso bojo as nossas deficiências, as nossas qualidades, as nossas escolhas. E com isso também a trazemos atrelado no nosso corpo físico. De que forma? Quando alguém, né, veio com alguma deficiência ou alguém usou de uma exploração sexual a parte genética, genésia, né? Ou seja, os órgãos sexual, ou alguém utilizou, né, de má, né, exacerbadamente a questão no álcool, ou a questão no poderemos dizer assim, no tabagismo, né? Ou alguém influenciado, ou alguém com poderio financeiro usou má também, né? Nós, ao chegar no mundo dos espíritos, através do cansaço, do nosso sofrimento e dos nossos equívocos e das nossas sombras conscienciais, nós lembremos da nossa infância, logo lá embaixo, de quando os nossos pais levaram todos nós para onde? Para as igrejas, na nossa infância, né? Nos ensinando Deus, Jesus e oração. E aí no despertar, cansado de sofrer, oramos. E orando a espiritualidade nos convida, nos resgata. E aí depois ele nos apresenta todo o nosso quadro da nossa última existência. E aí é claro, nós iremos ficar constrangidos diante dos nossos equívocos. E é claro, cabe a nós, nesse momento, no âmbito espiritual, escolher qual tipo de provas e de expiações que nós iremos perpassar. Boa noite, meu irmão Cássio. Muita paz, muita luz e sucesso na sua eleição, viu? Jesus abençoe, Jesus lhe conduza. Bom dia, minha irmã Su. Eu vou chamar Su no início, né? Porque disse, né? O Su disse. E aí a gente vê no mundo dos espíritos, e aí a gente vai pedir a oportunidade. Minha irmã Luísa, seja bem-vinda, querida, muita paz e muita luz. E aí nós escolhemos que tipo de prova, né? Imagine que houve um momento aqui quando o Edson Queiroz estava em uma certas dessas trabalho com o espírito Adolf Fritz, né? Ele tinha no estado do Rio de Janeiro, assim conta-nos os comentários, de que existia uma criança menos de 6 meses, por aí, eu acho que 6 meses, que sofria terríveis dores por parte do baço, né? Aquela dor que deixava seus pais atormentados, sofrendo, angustiados. E aí o que acontece? Eles gastaram fortunas para tentar encontrar algum remédio, algum médico que aliviasse a dor daquele seu filho. E aí estava, né, na época em uma dessas atividades que era executada na Federação Espírita Pernambucana. E aí esses pais vieram para Recife, né? Essa criança, né, existia muita gente na federação, e Ex-Queiroz, né, pela influência do espírito de Adolf Fritz, ele fazia diversas cirurgias naquele momento, e eis que aquela criança estava num momento de sofrimento, de dor terrível, né? E aí ele manda, né, um dos seus colaboradores chamar
aquela pessoa, aquela família, e trouxe a criança, né? Deitou a criança na maca e aí observou, né? E aí aquele espírito vai trazer para ele e os pais ele vai trazer para os pais as informações trazidas pelos espíritos de que aquele espírito que se encontra naquele corpo daquela criança foi um espírito, né, que na última existência ele foi. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo a todos os emissários de Jesus, muita paz e muita luz. E aí ele foi delegado, né? E como delegado, ele, acima de tudo, ele, né? Pegou alguns irmãos, né? Equivocados, né? Da sociedade, e aí levava muitas das vezes para o matagal e atirava, e muitas das vezes na bexiga daqueles irmãos, danificando verdadeiramente aqueles corpos e aniquilando aquele indivíduo. E aí o que acontece? Quando ele reencarna, ele nem pediu para vir sofrer com aquela situação, mas os reflexos das suas atitudes fez com que ficasse irradiado aonde? No seu perispírito. E ficando manchado no seu perispírito, ele só pode transmitir, né, para o corpo físico. E aí ele vai dizer, esse menino, talvez a gente vai tentar atenuar, mas ele não terá longa vida. Ele viverá mais algum tempo, desencarnará na infância, mas ele voltará numa nova oportunidade. E assim aconteceu de fato, né? Foi atenuado o sofrimento, mas aí aquela criança, ele veio só completar, aquele espírito veio completar aquele espaço de tempo, ele desencarna e depois futuramente ele reencarna como neto daquele casal, né? E quantas pessoas passam, por vezes crianças já passam, né? Tem um jogador aí do Santa Cruz, eu não me lembro o nome dele agora, e ele está com um filhinho de 5 ou 6 meses que já passou por diversas cirurgias. Mas olha só a carga genética de comprometimento que esse espírito já traz no corpo físico, que é uma expiação para o espírito e é uma prova para os pais. Sofrer enquanto aquela criança passa por aquelas cirurgias e muitas das vezes, né, deixando os pais aflitos. Porque os pais não querem perder momentaneamente, pelo não ter o conhecimento espírita, mas quem tem o conhecimento espírita, ninguém quer perder um ente querido que está chegando. Portanto, é isso que ele traz para todos nós. Nós, quando reencarnamos e trazemos alguns reflexos equivocados, ele reverbera no nosso corpo físico de tal forma a nos desestruturar cada vez mais a todos nós. E Emmanuel continua a dizer o seguinte: amparando no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo, mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, com a limaia de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso e aí blastodérmicos. O que poderia ser ele? E aí a gente não está encontrando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui rapidamente. Vamos lá.
Ainda não encontramos o resultado dele. Vamos vendo aqui. Mas verifique se há alguma paz sobre tal. Aqui, ó. Brastomé enderderme vesicular, de vesícula miriúdes, olha só, endoderme, que corresponde ao que? A vesícula. Que coisa interessante, né? Para nós serve de lição, né? Serve de esclarecimento, né? Isso, Fábio. Parágrafo expõe o desenvolvimento físico perfeitamente, Fábio. E o tubo nervoso, o tecido cutaneal, nos ossos, os músculos e os vasos. Ou seja, quando a mãe ela se alimenta, né? E aí é para as senhoras que se encontram presentes, toda alimentação ele perpassa pelo cordão umbilical, fazendo com que toda a alimentação necessária ela venha ser desenvolvida naquele feto, na composição daquele feto. E aí, como eu sempre falo, a não ser que os espíritos venham trazer um outro entendimento, né? Mas olha só, a física de dois corpos não pode ocupar o mesmo espaço. O que faz com que aquele corpo que está movimentando no ventre daquela mãe é o cordão fluídico, porque na medida que o esperma ele se aproxima e entra, né, no óvulo fértil da mãe, é justamente onde liga-se, né? Há uma ligação do perispírito fluídico ao corpo físico. E dali, esse corpo, através da alimentação orgânica que a mãe vai se tendo e que vai extraindo, descendo pelo cordão umbilical, esse corpo ele vai desenvolvendo no seu colo, em toda a sua estrutura já arquitetada, planejada pelo espírito no mundo espiritual. E aí há essa ligação fluídica. E quanto o corpo está se desenvolvendo, o espírito ele vai o quê? Se moldando ao tamanho da criança, né? E quando o corpo cresce, o espírito diminui, até chegar à mesma formatação específica daquele corpo infantil. E aí quando aquele espírito, aquele corpo é expelido naturalmente, ou ele é extraído por uma cesárea, é quando há uma ligação completa, né, daquele espírito no corpo físico. É onde todas as células irão, né, se agregar, se ajustar, perispírito ao corpo físico, se agregando, se aproximando, né? E aí é claro, quando esse espírito já traz, olha lá, André Luiz, ele observa no portão de fora uma mulher solicitando aos mensageiros que permitisse que ela entrasse no nosso lar. E aí André Luiz indaga, e por que não deixa ela entrar? E aí o benfeitor espiritual diz, André, aguça-te a tua visão espiritual. E aí ele se concentra e naquele momento de estágio de despertar espiritual, ele percebe no perispírito daquela irmã o quê? Vários pontos escuros. E aí, quando ele volta, né, à sua normalidade, ele diz, que pontos escuros são aqueles ali? Aí os benfeitores espiritual, André, essa mulher, na sua última existência, ela trabalhou, né, no hospital, e como trabalhou no hospital, ela foi
uma pessoa que fez muito aborto clandestino. Percebe? E aí o que acontece? Ela já traz aquele bojo, aquela deficiência, aquela dor. Olha lá, Jesus não curou todo mundo. E todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, hipoteticamente, seguiram Jesus. E aí é claro que a gente vai abrir um exemplo, ou um parêntese, para os 10 leprosos. Jesus, né, curou os 10 leprosos, disse segundo Marcos. Porém, só um, que era o samaritano, ele volta. E ele diz, Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse, cadê os outros? Se foram, ou seja, vieram a ter as mesmas doenças no futuro. Mas aquele não. Aquele, ele obteve uma renovação moral e espiritual. E é o que Emmanuel vai dizer aqui mais adiante. Olha só o que ele vai dizer. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, o crescimento do feto, acha-se o espírito materializado na arena física, ou seja, reencarnado, manifestando-se pelo vesículo carnal que o exprime. Esse vesículo, constituído por bilhões de células, ou seja, aqui na realidade desencarnada ainda, ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando-as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Vamos lá. Boa noite, minha irmã Cláudia, muita paz e muita luz. O que Emmanuel está trazendo para aqui é que o Espírito, ele que comanda tudo através da mente. Boa noite, meu irmão Adair. Muita paz e muita luz, querido. Seja bem-vindo, viu? O Espírito, ele comanda mesmo fora, né? Boa noite, meu irmão Cláudio. Muita paz e muita luz. Seja bem-vindo, Limoeiro. E aí o Espírito, ele comanda toda a ação antes da sua reencarnação. Ele recebe, olha só, quantas pessoas pegam na barriga da mãe e o Espírito, ele vibra. Ele pula, né? O corpo pula, mexe para lá, mexe para cá, porque ele recebe todas aquelas cargas. Tauan, bem-vindo, meu querido. Muita paz, muita luz para você e sua família, viu? E aí, Jailton, meu querido, muita paz e luz. Cláudia, Cândida. E aqui Elias, aê, Elias, grande. Deus abençoe, querido. E aí o que acontece? Aquele espírito, ele sente as energias eletromagnéticas das pessoas que alisam, e principalmente dos seus pais, dos seus familiares, antes da reencarnação. E aí ele vai percebendo todas aquelas nuances. Boa noite, minha irmã Vera, muita paz e muita luz. Ele percebe todas aquelas nuances de vibrações eletromagnéticas daquelas pessoas. E aí ele... O que comanda o espírito é a mente dele. A mente é modelador de todos os reflexos da sua vida do passado. E aí quantas e quantas das vezes a gente já falou sobre a última palestra sobre filhos, né? Quando esse espírito ele nasce, ele sai, ele passa por um torpor consciencial da sua mente, e o que acontece? Ele fica devagando, só que ele vai buscar sonoramente, ao escutar a voz daqueles que antes do seu reencarne era que lhe acolhia com amor, com carinho, ou não, porque muitas das vezes quantos pais novos ou mulheres, né, eles derramam a carga energética que desestrutura aquele espírito por um momento desagradável, em vigilância dela, ela foi acometido
de uma gestação. E aí, todo impedimento do seu crescimento, ela trata, ela julga e ela joga toda a carga energética para o espírito, para aquele bebê. Mas se aquele espírito, como diz Emmanuel, não tiver uma mente consciente, né, das suas obrigações, né, porque acontece em algumas das gestações, o espírito, quando ele percebe o tipo de natureza e as dificuldades que irá encontrar, ele desiste. E há o quê? E há um aborto espontâneo. Não há um aborto provocado, né? Aquele momento ali ele percebe de que ele não vai suportar, ele não vai superar aquele momento, né? Ou aquelas dificuldades, ou aquelas experiências que ele vai vivenciar. E aí o que acontece? Ele pede para desencarnar. E quando ele pede para desencarnar, ele recua. E recuando, é claro, a mãe vai sentir toda uma contração. Ela vai ter um momento de um susto ou de algum fato que faça com que com aquele feto ele vá perder a sua vitalidade. E aí há um desencarne, né? Há um aborto espontâneo. Emmanuel vai dizer mais. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Olha lá. Nós somos o protótipo, ou seja, nós somos o modelador daquilo que somos hoje. Isso antes de nós reencarnarmos. Diz mais Emmanuel: criaturas existem tão conturbadas, além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio. Percebe? Percebe? Ivone de Amaral Pereira, quando ela sai do ventre da mãe dela, ela tem uma parada. Ela foi taxada exclusivamente como morta pelos médicos, né? Ou seja, o espírito não teve coragem de seguir adiante. Boa noite, meu irmão Emmanuel. Ô Manuel, muita paz, muita luz, meu querido. E aí, quem socorreu ela? Quem foi no ouvido daquele espírito e disse: volte e continue a sua jornada? Doutor Bezerra de Menezes. E aí ela volta, porque aquele espírito já estava prestes a ir para uma sepultura. Boa noite, Edilene Barretos. Que Jesus abençoe você e todos que estão ao seu redor. Muita paz e muita luz. Portanto, Bezerra de Menezes desperta o espírito volta para o corpo e aí ela dá continuidade à sobrevivência da vida, né? E aí quantos e quantos suicidam, quando reencarnam, eles passam por umas dificuldades, por experiências, materialmente falando, perturbadoras. Porque com ele vem atrelado aqueles que estão ao seu redor. Quantos criminosos também vêm ao redor daquelas pessoas, né, dele também, quando ele está prestes a reencarnar. Portanto, há uma luta contínua antes, durante e após o nosso desencarne. E é claro, a gente espera que essa luta antes, né, dos nossos desafetos, né, quando a gente revestir o corpo físico, ele nos esqueça. E ele nos esquecendo, esperamos que aqui possamos, ao longo do desenvolvimento do nosso corpo físico, né, os relances, os reflexos do passado, daquilo que nós solicitamos para a nossa continuidade, da nossa evolução moral e espiritual, ela venha a se acender.
e se acendendo, nós possamos tomar boas resoluções. Porque senão, assim, esses espíritos... E aí a gente vai trazer um outro exemplo nessa questão. Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo, desde a sua juventude, desde a sua meninice, ele, né, melhor na sua juventude, os seus desafetos, ele identifica ele. E mais ainda na sua adolescência, e quando ele se decide ser espírita, né? E aí, aquele espírito que da qual eles fizeram um pacto no âmbito espiritual de dar continuidade ao prosseguir, né, diante, né, da sua vivência, né, habitual, né, principalmente no âmbito religioso, né? E aí quando chega aqui Divaldo com esse processo obsessivo da influenciação, ele segue outro caminho e esse espírito perturba ele durante 20 anos. Esse espírito só vai se libertar, ou só vai libertar Divaldo, só vai deixar de perturbá-lo quando ele leva um espírito de uma criança lá na mansão do caminho, e essa criança chorando, eis que chegam os companheiros de Divaldo, onde já estava superlotado, né, a mansão, não tinha mais espaço para ninguém, e aí Divaldo vai até lá. Divaldo entende a mensagem de Jesus e diz: Jesus é um só para a humanidade, por que não? Eu não irei deixar, eu não irei atender ou acolher essa criança. E acolhe com muito amor, com muito carinho. Aquela devoção, aquele sentimento, aquele acolhimento afetivo foi de uma tamanha proporção que comoveu aquele espírito. E aí, numa nova oportunidade, aquele espírito se apresenta a Divaldo, chorando copiosamente, e vai dizer: meu irmão, me comove o teu amor tamanho pelas pessoas. Que doutrina é essa que tanta das vezes tentei desvirtuar-te desse caminho, te levando a situações desagradáveis, e tu perseverando, me perdoando, e muitas das vezes eu te via chorando, né, querendo se libertar dessa situação, e aí parece que tu encontraste, irmão. E aí ele vai dizer: como? Porque a doutrina dos Espíritos nos ensina a amar, como assim Jesus nos ensina. E ele vai dizer: quando acolheste aquele ser, aquele corpo frágil que ali se encontra, estás recolhendo, acolhendo a pessoa que é tão cara e foi tão caro na minha última existência, a minha querida mãezinha. E eu olhei nos teus olhos a ternura, o amor, a sensibilidade, né, de acolher um ser tão pequeno, tão frágil, mas com uma ternura enorme no teu acolhimento. Meu irmão, me perdoe, me desculpe, mas que de hoje em diante eu não mais te perseguirei. E ele foi embora, copiosamente, desestruturado, né? E depois ele volta a dizer: meu irmão, você me permite que eu seja um colaborador nos teus trabalhos? E Divaldo disse: por que não? Jesus é o nosso pastor. Ele acolhe todas as ovelhas desgarradas de Israel. E entre essas ovelhas estamos todos nós. E aí aquele espírito chora, Divaldo chora e sela a paz, a harmonia. Mas em quantas das vezes nós encontramos irmãos dentro do centro espírita, no nosso trabalho, passando por perseguições espirituais enormes. Manuel Filomeno de Miranda vai trazer para todos nós, no livro Sexo e Obsessão,
a dificuldade de um espírito em que na última encarnação na França, esse espírito foi uma mulher que acolhia, muitas das vezes tirava dos pais as moças e rapazes jovens para entregar aos pilotões, aos patrícios, aos policiais, aos soldados, e exacava, estrupava, aliciava aqueles jovens, né? E era também passando por essas dificuldades morais enormes. E aí, quando reencarna, ela faz um pacto, o espírito faz um pacto, divino a roupagem de um sacerdócio. E ele entra, né, na escola dominical, se forma como padre, é transferido para uma creche, e aí ele começa a se permitir, porque os seus desafetos, os seus comparsas do passado identificaram ele. E aí começaram a aliciar ele novamente. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu tô me procurando a mim trabalhar, a não julgar a quem quer que seja. Porque dentro de um corpo físico, seja de um estrupador, seja de um criminoso, seja de quem quer que seja, existe um espírito da qual nós desconhecemos o seu histórico espiritual. Nós desconhecemos quem é aquele espírito, por que ele aliciou aquela jovem, aquela criança ou aquele idoso, por que aquele rapaz assassinou fulano, tirou a vida de cicrano, de beltrano, por que fulano é tão egoísta que se aproveita no momento crítico da nossa sociedade, da pandemia, e ao invés de dar todo subsídio, né, à saúde, né, acolhendo, dando condições, e egoisticamente enche seus bolsos, seus cofres, seus colchões de dinheiro. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, eu estou procurando muito. Eu estou me esforçando o máximo para não julgar ninguém. De não poder sequer dizer fulano, cicrano. É porque é difícil, nós ainda temos as nossas dificuldades enormes de reconhecer essas deficiências nossas. E aí me remete a uma passagem de Jesus em João 8, quando ele vai discorrer daquela mulher que é levada pelos escribas, pelos fariseus para tentar Jesus. Porque no Torá, né, nos ensinamentos de Moisés, não é só a mulher que pega adultério, é levada ao sinédrio para ser julgado por conta das fornicações. O homem também. Mas aqueles homens eram tão maliciosos, tão influenciados para tentar Jesus, para derrubar Jesus, que levou só a mulher. E aí Jesus nos convida até os dias de hoje, através das suas reflexões e da sua indagação, aquele que tiver sem pecado, que atire as primeiras pedras. Imagine, gente, imagine. A casa do outro é de vidro e a minha também. Na medida que eu penso em arremessar alguma pedra na casa do outro, eu tenho que pensar que alguém pode também arremessar contra a minha. E aí quantas das vezes há essas dificuldades morais que todos nós perpassamos, né, do julgamento. E aí reencarna espíritos de diversas ordens no nosso lar, na nossa família, na família dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas. E muitas das vezes desconhecemos completamente as dificuldades morais. Olha, se nós espíritas muitas das vezes deixamos passar o olhar crítico, né,
na forma, na maneira de agir daquelas crianças, dos nossos netos, dos nossos filhos. Imagine as pessoas que não conhecem o espiritismo e a religião, e nenhuma religião. Nós temos uma grande vantagem de que nós somos espíritos reencarnacionistas. E aí Deus não poderia encontrar outro móvel melhor do que o corpo para dar condição à nossa evolução moral e espiritual. E quantas das vezes é a mente que permite que todas as cargas negativas, todas as influências perniciosas ou não, ou boas também, perpasse pelo nosso corpo físico. O quanto medo ele leva o corpo a sentir adrenalina de tal forma que desarmoniza todos nós. O nosso telhado é de vidro. É verdade, Jailton. É verdade. Precisamos trazer Jesus para mais perto de nós. Precisamos fazer com que Jesus esteja mais pertinho para que a gente possa entender as suas mensagens, as suas lições. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: cuidai do corpo e cuidai do espírito. Já nos diz as velhas tradições orientais: mente sã, corpo sã. Quando a gente não cuida, não zela por esse instrumento que Deus nos concede. Boa noite, minha irmã Sara. Seja bem-vinda, querida. Muita paz e muita luz. Quando nós não zelamos por esse instrumento que Deus nos concede, da oportunidade de evoluir. Porque Kardec indaga, né? Por que Deus escolheu o corpo para que o espírito evolua? Não tem outra forma, uma outra maneira. Boa noite, meu irmão Emerson, e a todos do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. Não tem outra maneira, outra forma. Os espíritos vão dizer a Kardec: Deus encontrou no corpo, e caridade, né? Deus encontrou no corpo a melhor forma, a melhor maneira de podermos evoluir. Boa noite, minha irmã Kátia. Muita paz, muita luz, querida. A família Borba, todos conosco. Jesus abençoe todos vocês, viu? E aí, a gente percebe quantas das vezes perdemos essa oportunidade de cuidar do nosso corpo, de zelar do nosso corpo, tentando se preocupar menos, se estressar menos, né? Porque todo estresse traz a recarga energética para o nosso corpo físico. Por isso que a mente precisa estar bem. Todos nós precisamos estar bem para dar essa compreensão e esse entendimento, né, do cuidar do nosso corpo. Emmanuel vai dizer, para concluir o nosso trabalho, 7 minutos. Criaturas existem, tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, dos homicídios, da delinquência e da viciação, que trazida ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pelas disfunções vibratórias que os catalogam nos quadros da patologia celular, das deficiências físicas. As enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, na reencarnação, às vezes por prazo curto. Olha lá, muitas das vezes acontece algumas situações que o espírito volta logo. Às vezes acontece da mãe pegar a criança, beijar a criança, dar de mamar a criança, quando vai ver e vai levar para o becinho ou para algum outro canto, como eles esperam, a criança desencarna, né?
Quantas crianças reencarnam como Dao, né? Espíritos que denotam aí uma inteligência ímpar, mas que não usou bem essa inteligência. E ele pede para passar, reencarnar com alguma deficiência física, mental, para que ele não venha destoar. Quantos espíritos reencarnam sem um braço, sem a mão, sem a perna, sem a visão, sem a audição, enfim, por diversos fatores que levaram a ele para perpassar por essas experiências e evoluir e crescer. Mas quantos espíritos vieram para passar por diversos problemas, situações ordinárias, mas tomaram novas resoluções na sua existência? É o que ele vai trazer aqui para a gente, olha lá. Para tratarmos da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surge, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Quantas e quantas pessoas estão passando por depressão, síndrome do medo, no ambiente social, diversas situações. São plantações de tempo certo que a lei da ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plenas prosperidade material ou por desastres biológicos de comovente expressão, quando mais irradiantes se lhes mostram a saúde. E por fim Emmanuel diz: contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, e de vez que o pensamento claro e reto em ação edificante interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor o nosso reflexo, melhorando e mais nobre, amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Ou seja, quando as nossas moléculas estão deficientes, estão em déficit, quando nós compreendemos e tomamos as verdadeiras resoluções para andarmos no caminho do bem, nós mudamos as moléculas mortas pelas moléculas sã. Mente sã, corpo sã. É pensar no bem, viver no bem e pedir a Deus misericórdia para todos nós. Meus amigos, meus irmãos, já está chegando o término do nosso estudo. Minha gratidão para todos aqueles que puderam compartilhar conosco esse momento ímpar. No próximo sábado, nós iremos estudar a 15ª lição, saúde, né? Desejo a todos uma noite de paz, de harmonia, de equilíbrio. Desejo a todos um domingo refazedor de muita prosperidade. E que Jesus nos abençoe de amanhã e sempre. Mestre, abençoa a todos. E que tuas bênçãos divinas recaiam sobre todos nós. E que nós tenhamos uma semana vidoura de muita luz, paz e tranquilidade, hoje e amanhã e sempre. Muita paz e muita luz para todos. Beijo no coração de todos. E até o próximo sábado. Jesus abençoe sempre.